Olá, tudo bem, Bernardo? Seja bem-vindo. Vamos dar início aqui a um papo rápido. Eu resolvi abrir essa live. Eu estava desde cedo dando aula, então eu não consegui falar antes. Eu estava aqui agoniada para poder abrir a live, conversar com vocês. Oi, Cláudio. A gente até conversou hoje mais cedo. Carlos Eduardo, Valdemar. Alê, Sidney. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Convidem os amigos de vocês, porque a gente vai falar aqui de um assunto bem importante, bem relevante, super atual. Oi, Patrick, tudo bom, querido? Olá, Andréia, tudo bom? Vamos lá, convidem os amigos de vocês. Olá, Felipe, seja bem-vindo. O objetivo desse nosso encontro é a gente falar do tema do momento, né? Desde ontem, eu já tinha colocado aqui para vocês que o nosso presidente Bolsonaro tinha já avisado nas redes sociais que ele tinha feito a sanção do projeto de lei de conversão da medida provisória. Só que quando a gente olhava lá no site do Planalto, ainda não tinha sido publicado, a gente não sabia exatamente qual o conteúdo da lei, né, se realmente procedia a informação, tudo nos levava a crer que sim, e foi publicada então a nossa lei. Deixa eu colocar aqui, deixa eu só escrever aqui o comentário para fixar o tema da live. Vamos falar da nossa lei 14.020 de 2020. Se eu consigo aqui fixar. Ah lá, consegui. Então vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai falar aqui. Então vamos nós. A proposta dessa nossa live é uma live rápida, tá? E são os primeiros comentários, as primeiras impressões. Obviamente eu não vou esgotar o tema agora. Nós vamos ter muita coisa para poder trazer, mostrando efetivamente, né, toda a questão de aspectos intertemporais, como é que vai ficar, né, o que foi mantido originariamente nesse projeto que acabou sendo convertido em lei lá da nossa medida provisória 936, o que é novo, o que foi acrescentado. Então tá, vamos para a proposta agora. O que eu quero trazer para vocês? A novidade. Já tinha colocado desde cedinho, quando eu comecei a dar aula e estava aqui ansiosa para vir conversar com vocês. Eu já tinha colocado o número da lei, que nós tivemos então, não sei se todos estão aí cientes, é a lei que está aqui, ó, fixado no comentário, tá? Lei 14.020 de 2020. É a lei que converteu a medida provisória, então, 936 em lei. É a lei de conversão da MP 936. Então, nossa proposta agora, vamos lá. A medida provisória 936, ela estava, então, né, por todo o seu processo de conversão em lei. Nós já tínhamos inicialmente tido aquele momento em que ela passou pela Câmara dos Deputados, aí uma série de emendas foram colocadas, só que quando a gente chegou no Senado, o Senado retirou, né, todas aquelas alterações da CLT. Então, todas as propostas de mudanças na CLT que tinham sido incluídas, né, lá no pela Câmara dos Deputados, o Senado já tinha suprimido as alterações que tinham sido feitas, né, na CLT. Então, o que a gente estava aí aguardando? E o que acabou de acontecer para quem está aí perdido? O que aconteceu? O que não aconteceu? Então, vamos lá. Nós tivemos, então, a proposta que foi, né, o projeto de lei, da forma como ele foi aprovado pelo Senado Federal, foi encaminhado para a Presidência da República. Estávamos aguardando sanção, veto. E veio a notícia ontem à noite. Foi, então, né, sancionada a lei, que é a lei que está aqui, ó, fixada no comentário aqui embaixo, 14.020
de 2020. O que acontece então? Vamos fazer o seguinte, vamos destacar na Lei 14.020 de 2020 quais foram as principais alterações, o que foi mantido, teve alguma coisa nova. Vamos aqui para um primeiro aspecto. Lembrando bem, a gente não tem a proposta aqui de esgotar a temática. Eu estava dando um tempo para o pessoal poder ingressar, então vamos juntos, ok? Então vamos lá, primeira coisa que eu lhe chamo a atenção. Quando você tiver com a lei em mãos, você vai reparar uma coisa super importante. Quando você for até o artigo 10 da Lei 14.020 de 2020, você vai encontrar uma coisa que no direito do trabalho não é muito comum, que é você somar as estabilidades. Isso mesmo, a gente está falando de gestante. Então havia ali uma questão trazida por alguns, se eu podia suspender o contrato de trabalho, reduzir proporcionalmente salário e jornada para gestante. E a gente vem aqui percebendo que sim, e tem então uma previsão que nem é tão comum no direito do trabalho, na verdade vem aqui inovando e está contida no artigo 10 da nossa lei aqui nova, que foi publicada, Lei 14.020 de 2020, convertendo então a MP 936. Que novidade é essa? Lá no artigo 10 ela vem falando de soma das estabilidades, ou seja, bastante atenção para gestante. Gestante que teve o contrato suspenso ou então a redução do salário e da jornada. Por quê, pessoal? Porque vamos lá, o artigo 10, ele vem dizendo então na lei 14.020, vamos somar as estabilidades. Vamos fazer uma coisa? Eu estou com a lei aberta, eu vou ler para vocês, me permitam. Tá aqui, ó, artigo 10. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o benefício emergencial. E aí ele vem falando aqui justamente do que? Desde a edição da medida provisória 936, já tinha a previsão que está contida no artigo 10 da lei 14.020. Olha o que diz aqui. Então fica garantida no caso, fica reconhecida, artigo 10, a garantia provisória no emprego, inciso 1, durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e do salário ou de suspensão temporária do contrato. Então, quando se utiliza a possibilidade de suspensão do contrato ou redução proporcional do salário e da jornada, fica garantido o emprego por aquele período, está no inciso 1. Olha o inciso 2 do artigo 10. Após o restabelecimento da jornada e do salário ou do encerramento da suspensão, por período equivalente ao acordado para a redução ou suspensão. Isso já estava na medida provisória. Eu tenho, pelo lapso temporal que foi pactuada a redução do salário da jornada ou da suspensão, o emprego garantido, e quando cessar a medida, por igual período, o emprego ainda está garantido, uma garantia provisória. Fica atento agora, o artigo 10 da Lei 14.020 de 2020, quando se fala em gestante, presta bastante atenção no artigo 10, no inciso 3, soma das estabilidades. Olha aí, ó, artigo 10, inciso 3. No caso de empregada gestante, por período equivalente ao acordado para a redução da jornada do trabalho e do salário ou para suspensão temporária do contrato, contado, olha aí, a partir do término do período da garantia estabelecida na linha B do inciso 2 do caput do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Então isso daqui é uma coisa que não é muito comum. Normalmente quando eu tenho duas garantias, acaba prevalecendo aquela que for de maior lapso temporal, de maior período. E aqui o artigo 10, inciso 3 da Lei 14.020 de 2020, que converteu ali então a MP 936 em lei, vem falando para somar as estabilidades. Então eu tenho a estabilidade que diz ali, ó, aquela da redução ou da suspensão, ela vai se somar à garantia provisória que a gestante tem lá no ADCT, que vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Checklist, anotado, importante, artigo 10, inciso 3 da Lei 14.020 de 2020.
lei de conversão da MP 936. Vamos aproveitar, já que a gente falou da gestante, algumas pessoas, elas vinham dizendo que para você poder ter suspensão do contrato de trabalho, redução proporcional da jornada e do salário para gestante, isso não seria possível porque ia impactar na questão previdenciária, na percepção do salário maternidade. E a Lei 14.020 de 2020 pensou nisso. Vamos ao artigo 22. Vou um pouco mais à frente. Primeiramente, eu falei do artigo 10. Vamos ao artigo 22. Lá no artigo 22, mais especificamente no artigo 22, no seu inciso 3. Então, eu vou primeiramente no caput do artigo 22. Artigo 22 da Lei 10.020 de 2020, 14.020, perdão, de 2020. Vamos ao artigo 22. A empregada gestante, inclusive doméstica, poderá participar do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Então, deixa bem claro que eu posso aplicar para gestante, ok? E diz assim, parágrafo 1º. Ocorrido o evento caracterizador do início do benefício do salário maternidade, nos termos do artigo 71 da Lei 8.213 de 91, diz o inciso 1. O empregador deve efetuar a imediata comunicação ao Ministério da Economia, nos termos da lei. Inciso 2. A aplicação das medidas de que trata o artigo 3º dessa lei será interrompida, quando fala então da pactuação, né, da redução do salário da jornada, da suspensão contratual. E olha o inciso 3. Então, artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3, gestante. Diz aqui, ó, o salário maternidade será pago à empregada nos termos do artigo 72 da Lei 8.213 de 91, que é a Lei dos Benefícios Previdenciários, e a empregada doméstica nos termos do inciso 1, caput do artigo 73 da mesma Lei Previdenciária. Preste atenção agora. Considerando-se como remuneração integral ou último salário de contribuição os valores a que teriam direito sem a aplicação das medidas previstas nos incisos 2 e 3 do caput do artigo 3º. Resumindo, você tem então para a gestante a previsão, fique tranquila, gestante, se seu contrato tiver a redução proporcional da jornada e do salário ou a suspensão contratual, você não será prejudicada quanto da percepção do salário maternidade. Vou considerar o seu salário antes da adoção dessas medidas. Então, a gente tem essa previsão. Então, fica aí logo a primeira coisa que eu achei super importante. Primeiro, falando de gestante, e essa temática tão importante com a nova lei 14.020 de 2020. Então, quanto à gestante, a gente tem essas duas previsões lá no artigo 10 e também no artigo 22. Fiquem atentos, são dois pontos bem importantes. Eu sempre digo que eu vou falar só um pouquinho, que eu não vou entrar em profundo nas temáticas, mas a gente acaba falando e são tantas novidades. Mas lembra, essa live não é para esgotar o tema, é para chamar a atenção. Muita gente perguntando, né? A gente vai ter, que lei é essa? Que lei é essa? 14.000, né, e 20 de 2020. É a lei de conversão da medida provisória 936, aquela que fala da redução do salário da jornada de forma proporcional e fala da suspensão do contrato de trabalho. Vamos continuar, ok? Um beijo, queridos, que bom, tô vendo ali muita gente querida. Eliane, tudo bom, minha linda? Sempre presente. Vamos continuar, porque, né, eu tenho aqui um tempo restrito entre uma aula e outra, mas eu falei assim, acabou a aula um pouquinho mais cedo, falei, vou abrir uma live rápida para conversar com o pessoal. Então, vamos lá. Outra coisa muito importante, muito importante, anota aí. O que aconteceu? Quando da edição da medida provisória 936, o que nós tivemos? Quando a medida provisória 936, ela foi, então, né, editada lá em 1º de abril de 2020, o que nós tivemos? Não se falou nada, num primeiro momento, especificamente quanto à exclusão dos aposentados
da incidência da medida provisória 936. Até tinha previsão que aqueles que estavam recebendo benefício previdenciário não seriam, então, abrangidos pela MP 936. Mas o que aconteceu? Nós tivemos um pouco depois, aliás, algumas semanas após a medida provisória 936, o que a gente teve? A gente teve... Olá, eu quero deixar registrado aqui, pessoal, antes de eu continuar nos comentários, 2 amigos, né, que são atuantes no direito do trabalho, amigos queridos, advogados, são membros da Comissão de Estudos de Direito do Trabalho, né, da OAB do Rio de Janeiro, meu amigo querido Ivan Simões Garcia e Rafael Viete Novaes. Então, Rafa e Ivan, sejam bem-vindos. Aqui é só uma live rápida para primeiras impressões, porque o pessoal nem estava aí, a maioria sabendo aí da nova lei, né, das novidades. Eu resolvi abrir rapidamente só para algumas considerações. Obrigada, Ivan, você que é maravilhoso, né? Sou sua fã incondicional. A gente se conhece desde a faculdade, né? Sempre fui tua fã, né? Então fui sua caloura, né? Mas não faz muita diferença de idade não, meu amigo. Isso aqui é só para falar, a gente ó, se conhece há muito tempo. Rafa, muito obrigada aí. Pois é, estou aqui fazendo só comentários iniciais, depois a gente entra naqueles nossos debates mais profundos. Temos muita coisa aí que depois eu quero trocar figurinha com vocês, viu? Então vamos lá. Queridos, então voltando aqui, uma coisa muito importante, tá lá aqui, ó, registrado no artigo que eu deixei aqui para a gente falar aqui, tá? Que estamos aqui, ó, no artigo... Quem que estava aqui excluído? Voltando ali à base, onde que ele estava que eu coloquei? O artigo 12, isso, tá? Lá no artigo 12, eu vou levar vocês ao artigo 12 da lei. O artigo 12 tem 2 coisas que eu considero bem importantes, tá? No artigo 12, vou só voltar a ele aqui, porque a lei é nova, né? Então ainda não tô com tudo aqui na cabeça. Tô trazendo aqui, fiz a leitura rápida para a gente poder conversar. Deixa eu trazer uma coisa bem importante do artigo 12, só para complementar nossa fala do que a gente veio conversando. Quando, então, a medida provisória 936, ela foi editada, o que aconteceu? Não se excluiu expressamente os aposentados da sua incidência. Tudo bem? Então, a gente teve lá a edição da MP 936 em 1º de abril, né, de 2020, e automaticamente os aposentados não foram expressamente excluídos. Tantos outros foram excluídos, mas os aposentados não expressamente. Mas havia ali uma consideração no sentido que o benefício emergencial não seria pago para aqueles que já percebessem, então, um benefício, um outro benefício, né, previdenciário. E daí o que aconteceu? Dias após, veio então uma portaria para regulamentar a medida provisória 936. Que portaria é essa? É a portaria 10.486 de 2020. Essa portaria 10.486 de 2020 veio regulamentando a medida provisória 936 e o que ela fez? Ela excluiu os aposentados do seu âmbito de incidência. Daí começou uma grande repercussão, por quê? Porque algumas pessoas, né, já tinham feito a utilização da medida provisória 936 para aposentados. Eu não vou entrar nessa polêmica toda agora a fundo, só quero lhe chamar a atenção. Agora, expressamente na lei 14.020 de 2020, os aposentados eles estão sim possíveis de estar ali incluídos na lei, né, nas medidas trazidas como suspensão proporcional no caso da jornada e do salário, a questão ligada à suspensão do contrato de trabalho. Hoje, a lei 14.020 de 2020 expressamente traz a possibilidade de ser pactuado, então, para aposentados, ser pactuado, então, essas medidas. Vamos juntos aqui. Aonde está isso? Eu estou falando rapidamente, como eu disse para vocês, são considerações rápidas iniciais. Depois a gente fala especificamente, vou fazer uma série de lives, falar mais especificamente sobre essas medidas. Olha, eu vou trazer aqui para vocês. Quem fala sobre isso é o artigo 12. O artigo 12,
Ele diz aqui, ó, mais especificamente, artigo 12, parágrafo 2º. Olha aí, artigo 12, parágrafo 2º da 14.020 de 2020. Para os empregados que se encontrem em gozo de benefício de aposentadoria, olha aí, aposentados, né? Para os empregados que se encontrem em gozo do benefício de aposentadoria, a implementação das medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho por acordo individual escrito somente será admitida. Então, permitiu, mas trouxe algumas considerações relevantes. Então, assim, ó, posso ter a pactuação de redução proporcional do salário e da jornada e suspensão do contrato de trabalho para aposentados? Posso, mas desde que sejam preenchidos alguns requisitos legais. Vamos lá? Artigo 12, parágrafo 2º da 14.020 de 2020. Para os empregados que se encontrem em gozo de benefício de aposentadoria, a implementação das medidas, né, ela depende, então, do seguinte, diz aqui, ó, essa previsão de redução proporcional de jornada e de salário ou suspensão temporária somente será admitida quando, além do enquadramento em alguma das hipóteses de autorização do acordo individual do trabalho, né, prevista no caput ou no parágrafo 1º do artigo, houver o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal. Então, o que ele diz? É possível sim eu ter para o aposentado a utilização das medidas de redução proporcional do salário e da jornada e a suspensão contratual, mas desde que, ele diz aqui, ó, desde que ele se enquadre em algumas das hipóteses previstas em lei para a autorização do acordo individual, então ele tem que estar ali dentre as hipóteses previstas para o acordo individual. E o que tem que acontecer? É aí que você tem que lembrar, ó, tem que ter a hipótese do acordo individual entre o empregado e o empregador, tem que estar nas hipóteses legais, e o governo não vai pagar para ele, aposentado, o benefício emergencial. O empregador, o patrão, é que fará este pagamento. Então, o pagamento vai ser pago pelo patrão, no caso do aposentado, e não tem natureza salarial. É aquela tal ajuda compensatória sem natureza salarial. Não é paga para o governo, para o aposentado, é paga, então, pelo empregador, pelo patrão. Tá certo? Então, uma coisa importante. Vamos fazer o seguinte, eu já chamei a atenção da gestante, dos aspectos importantes para a gestante nos artigos 10 e 22. Já chamei a atenção do artigo 12 no que diz respeito ao aposentado, mas o artigo 12 tem uma outra coisa relevante para eu falar para vocês. O que tem no artigo 12? Pois é, quando a gente fala das faixas salariais para saber como pode ser pactuado, quais são as formas válidas de pactuação para a gente pensar ali em redução proporcional do salário da jornada, para suspensão do contrato. O artigo 12, quando a gente compara o artigo 12 da 4.020 de 2020 com a medida provisória 936, houve uma mudança das faixas salariais para efeito de saber quais as formas de pactuação. Vamos ver? Vou ler para vocês. É o artigo 12, no caput da Lei 4.020 de 2020. Segue comigo, estou fazendo a leitura. Olha aqui, ó. Artigo 12. As medidas de que tratam o artigo 3º, redução proporcional do salário da jornada e suspensão do contrato de trabalho, serão implementadas por acordo individual escrito ou negociação coletiva aos empregados. Inciso 1. Então, ele fala acordo individual escrito ou negociação coletiva. Quando a gente fala em negociação coletiva, lê-se acordo coletivo ou convenção coletiva. Diz aqui, aos empregados, inciso 1, olha os novos patamares. Inciso 1, com salário igual ou inferior a R$ 2.090, na hipótese de empregador ter auferido no ano calendário de 2019 receita bruta superior a R$ 4.800.000. 2.
com salário igual ou inferior a R$ 3.135, na hipótese do empregador terá oferido no ano calendário de 2019 receita bruta igual ou inferior a 4.800.000, ou, inciso 3, portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Então, hoje, quando a gente pensar em quem pode ter a pactuação pela forma coletiva, né, negociação coletiva, acordo ou convenção, ou quem pode fazer a pactuação por acordo individual escrito, agora a gente tem 3 patamares salariais que estão no artigo 12, no CAPT e seus incisos 1, 2 e 3. Vale lembrar que diz aqui o parágrafo 1º do artigo 12. Para os empregados não enquadrados no CAPT desse artigo, a suspensão proporcional do salário da jornada e a suspensão do contrato somente poderão ser estabelecidos por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, salvo nas hipóteses na quais se admite a pactuação por acordo individual escrito. Quais são aquelas hipóteses que eu posso ter acordo individual escrito, independentemente das hipóteses que a gente já leu? Continua no parágrafo 1º, inciso 2. Se for para ter a redução proporcional do salário da jornada até 25%, a gente já sabia disso, né? Ou seja, né, dentro do limite que já existia, ou então olha o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 12. Redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato quando do acordo, esse é bem importante, quando do acordo não resultar diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluído neste o valor do benefício emergencial e ajuda compensatória mensal, e em caso de redução da jornada, o salário pago pelo empregador em razão das horas de trabalho. Então, o que aconteceu que foi aqui acrescentado? A gente já sabe que se a redução fosse de 25%, a gente já tinha a possibilidade de fazer a pactuação por acordo individual. A própria MP 936 já permitia. E ele trouxe mais uma possibilidade para o acordo individual. Falou, independente das outras hipóteses, com os patamares salariais novos trazidos pelo artigo 12, ele diz, olha, pode ter uma redução sim, tá? E pode ser feita por acordo individual escrito quando não há prejuízo para o empregado. Então, se há uma pactuação, o empregador ele se compromete a fazer a complementação. A gente sabe, sem natureza salarial, mas fazendo a complementação, diz que se não há prejuízo, ele diz aqui, ó, quando o acordo, né, desta pactuação diz expressamente ali, ó, no inciso 2 do parágrafo 1º, quando não resultar diminuição do valor total recebido pelo empregado. Então, bem bacana você ficar atento para o artigo 12. Então, vamos lá. Eu vou trazer mais algumas alterações e aí depois eu volto num outro momento, porque assim, o objetivo aqui foi fazer uma live mais rápida, até por conta do meu horário. Eu não quis deixar vocês desamparados, quis trazer alguns comentários rápidos, mas é porque eu tô assim, hoje meu dia tá bem ajustado, tá bem assim, sabe, corrido, bem justinho. Eu tenho aula hoje de manhã, de tarde, de noite, então tá aquele dia muito corrido, mas eu não quis deixar vocês aqui, né, desamparados. A gente tinha que falar dessa novidade. Eu já estava desesperada, querendo que a lei acabasse para eu poder conversar com vocês. Uma coisa bem importante mesmo, anota aí, é o artigo 16 da Lei 14.020 de 2020. O artigo 16 é um artigo que tá, assim, já estava sendo comentado e veio então agora trazendo aqui com efetivamente a sanção em lei com a nossa Lei 14.020 de 2020. Se liga no artigo 16. Olha o que diz o artigo 16 para fazer um comentário com vocês, ó. É a prorrogação desses períodos, dessa possibilidade da gente prorrogar as medidas que foram trazidas, então, pela MP 936, agora convertida na Lei 14.020 de 2020. Segue, então, o artigo 16, ó. O tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, vamos lembrar?
Quando você fala em reduzir proporcionalmente salário e jornada, eu tenho um lapso temporal de no máximo 90 dias. Quando eu falo em suspender o contrato de trabalho, no máximo 60 dias. A própria MP 936 já dizia que eu podia utilizar a suspensão do contrato e eu poderia utilizar a redução proporcional do salário da jornada. Num período eu suspendia, no outro reduzia, mas desde que somadas essas duas medidas, eu não poderia ter o quê? Ultrapassar a previsão de no máximo 90 dias. E agora vem o artigo 16 e diz assim, olha lá, o tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato, ainda que sucessivos, olha como eu falei, ó, usa uma medida depois outra, não pode ser superior a 90 dias. Até aqui já existia na MP 936. Mas diz aqui, respeitado o prazo máximo de que trata o artigo 8º desta lei. Então, o que acontece? A gente já tinha uma previsão desde a medida provisória 936, que se a gente usasse sucessivamente no caso, né, a redução proporcional do salário da jornada, a suspensão do contrato, um lapso temporal de, no caso, 90 dias. Só que diz aqui, eu quero o finalzinho do caput do artigo 16. Fala, respeitado, não pode ser superior a 90 dias, salvo se. É aí no artigo 16 que você vai prestar atenção. Salvo se, por ato do Poder Executivo, for estabelecida a prorrogação do tempo máximo dessas medidas ou dos prazos determinados para cada uma delas. Qual foi a possibilidade? Se delegou ao presidente, então falou, olha, Poder Executivo pode vir então um decreto prorrogando o tempo máximo dessas medidas e os prazos máximos determinados para cada um. A gente tem que acompanhar esse decreto, se vai vir, se não vai. Mas uma coisa importante, o parágrafo único do artigo 16, respeitado o limite temporal do estado de calamidade de que trata o artigo 1º dessa lei. Qual o parâmetro utilizado, né? O parâmetro utilizado é o do Decreto Legislativo 6 de 2020, que diz que estamos em estado de calamidade até 31 de dezembro de 2020, que pode ser antedatado ou pós-datado. Então, alguém falou ali, é verdade, né? O Rodrigo falou, estamos aguardando um decreto. Estamos aguardando um decreto, pode ser que ele venha assim, né, a qualquer momento, regulamentando isso, já que foi delegada essa possibilidade, né, para o Poder Executivo de estender o lapso temporal de cada uma dessas medidas de suspensão e redução e também para, né, a utilização sucessiva das medidas, como dispõe o artigo 16, e você está aí antenado, está olhando, está atento para isso. Então, só umas duas coisinhas que eu queria trazer para vocês, e depois a gente fala de mais outros aspectos, tá? Deixa eu até fazer uma coisa aqui, minha bateria está acabando, só um pouco, antes que eu fique aqui sem bateria. Deixa eu só, rapidamente, pessoal. Desculpa, tive que conectar aqui para não ficar sem bateria. Então, olha só, eu vou aproveitar e quero, por fim, depois a gente volta e fala mais, tem muita coisa para conversar, o artigo 17. O artigo 17 tem duas coisas importantes que eu quero trazer com vocês. Vamos lá. O artigo 17, ele traz uma garantia de emprego muito importante. Não, Ju, você já falou de garantia de emprego da gestante. Não, estou falando de outro. Eu já falei da garantia de emprego, né, que a própria medida provisória trouxe, que durante o lapso temporal das medidas trazidas de suspensão do contrato e redução proporcional da jornada, o emprego está garantido, depois está garantido por igual período quando cessar as medidas. A gente trouxe aqui, lá no artigo 10, a pactuação importante que diz, olha, a gestante, ela deve somar a estabilidade da gestante com a garantia de emprego trazida, né, pela própria previsão legal ali para os períodos de suspensão e de redução proporcional da jornada e do salário. Então, olha só quanta coisa. E olha o artigo 17. O artigo 17, no seu inciso 5, portadores de deficiência. Isso mesmo.
Olha a garantia que a gente teve para o portador de deficiência. Enquanto estivermos no estado de calamidade, a princípio, então, Decreto Legislativo 6 de 2020, até dia 31, de dezembro de 2020, até o final de 2020, os portadores de deficiência não podem ser dispensados. Eles já tinham a garantia prevista na lei previdenciária que se eles fossem dispensados, outro portador deveria ser colocado no lugar ou então respeitada a cota de deficientes na empresa. Mas agora é mais que isso, ele não pode ser dispensado, ok? Então tem essa garantia. Um detalhe importante, lembra que toda garantia de emprego existe se a empresa existir, porque seja gestante, seja deficiente, seja qualquer garantia de emprego, se acaba a empresa, também acaba a garantia. Então, se a empresa continua existindo, eles têm um emprego garantido. Então, a gente tem toda essa pactuação. Então, recapitulando, o artigo 17 tem duas coisas importantes. O artigo 17 da Lei 14.020 de 2020 tem duas coisas importantes aqui. Vamos lá? Primeira delas, eu vou ao inciso 5, que diz... Fica então, durante o estado de calamidade pública, a princípio, usando como base o artigo 1º da própria Lei 14.020 de 2020, que está baseada no Decreto Legislativo 6 de 2020 até 31 de dezembro de 2020, inciso 5. O que está ali? Fica então a dispensa sem justa causa do empregado, pessoa com deficiência, será vedada. Então fica vedada a dispensa sem justa causa daquele empregado, pessoa com deficiência, ok? Então é o inciso 5 do artigo 17. Ju, mas você falou que o artigo 17 tinha duas coisas importantes. Qual é a outra? Vamos lá. O inciso 17, o inciso 2. O inciso 2 é bem importante do artigo 17. Ele trouxe a possibilidade de pactuação das medidas previstas na Lei 14.020 de 2020 pelos meios eletrônicos. Vamos ler? Artigo 17, inciso 2 da Lei 14.020 de 2020. Poderão ser utilizados meios eletrônicos para atendimento aos requisitos formais previstos no título 6 da CLT. E diz aqui, inclusive, para convocação, deliberação, decisão, formalização, publicidade de convenção, acordo coletivo. Então, o que acontece? Ele traz, reconhece, então, esse artigo ele reconhece a possibilidade da gente ter os meios eletrônicos para a pactuação de medidas. Isso é bem importante, Então a gente está num momento aí que a gente está usando tantos meios eletrônicos e eu quis trazer para vocês. Se você me perguntar assim, Ju, você esgotou tudo que você queria falar com a gente? Longe disso, mas o objetivo foi só trazer alguns comentários iniciais, tem vários outros detalhes, fiquem atentos, por quê? Porque quando se encaminha para sanção ou veto, alguns dispositivos que constavam daquele processo de conversão em lei número 15, eles não foram sancionados pelo presidente da República. Então você vai perceber uma coisa, quando você pega o artigo, quando você pega, a Lei 14.020 de 2020, você vê que alguns dispositivos estão lá, vetado, vetado, vetado. Então a gente teve uma série de previsões ali que foram vetadas, tá? Dessas previsões que foram vetadas, alguns incentivos fiscais foram vetados, tá? A concessão de um valor de benefício durante 3 meses, um auxílio de R$60 para quem não estava abrangido pela lei também foi vetado. É muita coisa para falar, só quis deixar registrado que nem tudo que estava lá no projeto de lei 15, de conversão da MP 936, foi efetivamente aprovado pelo presidente. Então isso é papo para longas lives. O objetivo, queridos, foi estar aqui um pouquinho com vocês, ok? Então, essa live vai ficar salva, como alguns me perguntaram. Foi só uma live rápida para a gente comentar algumas coisas. Vocês até perdoem que eu tive que falar um pouquinho rápido, porque justamente por conta aqui do meu tempo que está bem corrido. Agora eu vou almoçar rapidinho, porque já eu tenho que dar aula. Então, estou com um dia bem corrido hoje.
né? Porque a gente está aqui com os meios eletrônicos de comunicação, mas os compromissos não param. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Em breve a gente volta aí com mais lives. Estou preparando também uma aula bem bacana para minha turma de Direito do Trabalho, né? Porque a gente está aí com uma turma Oportunidades por Trás dos Desafios, estudando Direito do Trabalho com os temas bem atuais, e eu já estou aqui aproveitando entre uma live e uma aula, preparando uma aula bem bacana. A gente vai ter aula essa semana falando especificamente sobre isso. Estou bem focada nisso para poder, só estava aguardando, já tinha conversado com vários pontos, né, aqui falando com a minha turma, e essa semana tem aula, hein, pessoal? Vocês estão aí acompanhando. Obrigada, Ivan, obrigada, meu querido. Foram só alguns comentários rápidos, bem letra da lei, sem maiores aprofundamentos, só para vocês ficarem antenados aí nessa novidade. Depois a gente traz maiores aprofundamentos, falando de muitas coisas aí, muitas polêmicas ainda que estão aí por trás aqui de todas essas mudanças. Pessoal, vou ficar por aqui. Foi ótimo esse nosso encontro. Eu vou voltar ao longo da semana. Temos muitas coisas aqui para a gente conversar, ok? Um beijo grande. Fica aí o convite para quem, né, está aí seguindo, para que vocês convidem os amigos de vocês para poder me seguir aqui no Instagram, @prof. Juliana Monteiro. Vou deixar a live salva também no meu canal do YouTube. Se você não está ainda inscrito no meu canal do YouTube, vai lá no canal do YouTube. Eu fiz um canal Professora Juliana Monteiro, para você também seguir o conteúdo de lá. E o Telegram, que tem lá um conteúdo exclusivo, Prof. Juliana Monteiro. Vai lá no Prof. Juliana Monteiro no Telegram, tem alguns conteúdos que são específicos para eles, que eu coloco para essa forma que é o Telegram, e eu deixo lá para vocês. Então, vamos estar juntos de várias formas. Um beijo, queridos, eu tenho que ir. Foi ótimo, viu? Obrigada pelo carinho, obrigada pelos comentários, espero que tenha ajudado vocês. Um beijo, até a próxima!